Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar então falando de biografias, pelo menos uma por semana, né? Não sei se na próxima semana eu vou ler, porque está cheio de livro para ler, mas com certeza, né? Essa biografia do Saramago é interessantíssima, já falei em outros vídeos. Sempre que eu falo de um livro do Saramago, eu falo dessa biografia, né? Então fica aí a dica, né? A biografia, para quem não viu os outros vídeos, mais um vídeo sobre a biografia do Saramago, né? Que vai abordar tanto a vida quanto a obra, né? Então vai falar então daquela vida do cidadão, pacato cidadão, né? Pacato cidadão. Política, assim, a vida política, jornalista do Saramago, né? Até ali os 60 anos, né? Que ele vai ficar consagrado pelo Memorial do Convento, né? Ou seja, então ele é um autor assim que ficou uns 20 anos sem escrever, né? Que escreveu na juventude, uns 30 anos ali, mas ninguém deu ideia, né? Fez poesia, contos, né? Fez edição, cuidou de revista, cuidou de jornalismo, mas só começou mesmo a se dedicar a letras, né? Depois dos anos 70, lembrar que Portugal vivia uma ditadura salazarista, né? O salazarismo, até abril de 74. Tem 50 anos, então, né? Que Portugal se livrou dessa ditadura fascista, né? A gente viu nos livros do Miyakoto, né? Lá do Agualusa, essas questões do colonialismo português, né? Ali em Moçambique e Angola, e que resultaram essas questões, né, que o próprio povo se livrou desse salazarismo, desse colonialismo, né, que Portugal tinha ali na África, né? Então, muito bem, esse livro aqui, escrito por um português, né, que é o João Marques Lopes, eu encontrei a idade desse, que ele nasceu em 71, aqui no livro está 69, então já não sei dizer a idade, mas é um cara assim mais novo, e publicou essa obra aqui em 2010, que foi justamente, né, o ano da morte do Saramago, né? Tem um ano da morte de Ricardo Reis aqui. Esse livro de 2010 foi o ano que morreu o Saramago, né? Com quase 90 anos, não é isso? O Saramago morreu com quase 90 anos e ele ficou famoso depois de 60 anos, né? Então ele dedicou a vida toda. Ele que veio do interior, né, de uma aldeia, né? Ele veio de uma aldeia, interior de Portugal. Ele mesmo fala que se ele tivesse vindo da cidade grande, ele seria outra pessoa, né? Então esse fato dele preocupar com os pobres, né, com o pessoal pobre, o pessoal das províncias, a questão da terra, levantar do chão já fala disso, né? Então ele já estava bem mais você vê a idade em que o Saramago estava, né? Por exemplo, levantar do chão, que é de 79, ele já estava com 57 anos, eu estava fazendo a tabelinha da idade dele aqui. 57 anos, né? E aí foi só consagrado com os 60 anos, quando ele fez lá o Memorial do Convento, né? Depois tem o ano da morte de Ricardo Reis e depois tem um polêmico Evangelho segundo JC, né? Jesus Cristo, que em 91, que aí ele não deixaram que ele participasse como é que chama, gente? Um prêmio literário lá em Portugal, né? O pessoal censurou, não, isso é coisa de comunista, né? Aí ele realmente era um cara, né, ateu, comunista, marxista. Muitas das análises dele né, fazem sentido realmente, essa questão de exploração da mão de obra, a exploração do homem pelo homem, a luta de classe, perfeita, nenhum problema. Só que, obviamente, né, assim como vários outros escritores que são ateus, há alguns problemas metafísicos, né? Mas vamos deixar para outra, porque eu vou fazer mais livros, mais vídeos sobre o Evangelho segundo JC, né, que é um livro fantástico, gostei muito de ler. Tem um outro vídeo aí, mas tem mais informações sobre o JC, né, para quem gosta de estudar a história do cristianismo. Vou fazer uns vídeos aí sobre a iconografia de Jesus ao longo das eras, né? Tem um livro fantástico sobre isso. Nós já estudamos Dostoiévski também falando sobre isso, né, a questão do cristianismo. E aí o JC, né, o Jesus Cristo do Saramago, é um Jesus assim muito mais humano, né? Ele tem muito mais humano do que aquele Jesus bíblico. Apesar que o Jesus bíblico é bem humano, né? Ele chora, se irrita, tem raiva, né? Sofre, lamenta-se, né? Não é exatamente um Buda, a gente já falou comparando Jesus com o Buda, né? O Buda é muito mais divino que Jesus, no sentido de que o Buda é um cara assim, quando alcança a iluminação, é um cara totalmente sereno, centrado, concentrado, não demonstra emoções, né? Então aí até parece, né, agora a visão, né, que tiveram de Jesus, antes de divinizar Jesus, né, a ideia que Jesus é filho de Deus e tal, que ele é Deus e tal. Jesus era um humano, e aí esse Jesus humano que é o Jesus que tem no Evangelho segundo Jesus Cristo, né, que causou uma polêmica lá em 91, e aí o Saramago resolveu dar o fora de Portugal, e foi, e depois ele conheceu uma espanhola, né, acho que tem anos que conheceu a espanhola, que é a Pilar, né, e ela hoje cuida da Fundação José Saramago, então vai cuidar. Tem um documentário, né, do Saramago e a Pilar. Então, é uma jornalista espanhola que deu prosseguimento, divulgou a obra, né, continua divulgando, tem um prêmio do José Saramago, etc. Então,
se eu não me engano, é o terceiro casamento do Saramago, né? Parece que ele casou 2 vezes, depois conheceu a espanhola. Então, ou seja, aqui vai contar a vida e a obra, e é interessante que vai mostrando, né? Por que ele é comunista? Ah, você vai entender, por questão de luta de classe. Naquela época era interessante, né? Mesmo que ele perceba que o comunismo soviético, né? Com aqueles gulags, a gente sabe, os gulags, os massacres, as fomes na Ucrânia, a gente sabe disso, né? Então ele percebe que, olha, na verdade, ainda continua o comunismo porque tem preocupação social, né? A preocupação dele social, a questão da alienação, são todas questões marxistas, né? A questão da alienação, nesse ponto está certo, porque o marxismo viu uma parte da realidade, né? Agora, o problema do marxismo é quando entra na filosofia marxista, que aí tem problemas metafísicos, né? Que aí, até aquela frase lá do religião é o ópio do povo, dá para você entender o marxismo, né? Realmente, a religião é uma instrumentalização, certo? Igual a gente vê os mercenários da fé, né? As pessoas que ficam usando a fé para ganhar dinheiro, esses pastores mediáticos, né? Então eu entendo Saramago, né? Nesse ponto eu entendo, gente, a religião virou uma alienação, a religião deixou de ser uma busca espiritual, mas isso até um cara igual Ken Kierkegaard, né? Fala, né? Os vários cristãos falam disso, então não precisa um ateu falar isso, certo? Então a crítica vai até aí, concordo com a crítica, né, do ateísmo, tem vários autores que são, né? Assim, a questão de ser ateu ou não interfere na obra, porque a obra é fantástica, muito bem escrita, né? Assim, então, vou ler o cara, não vou ler o cara porque é ateu, ou vou ler o cara porque é ateu, né? Você não vai fazer, né, essa acepção de ler por alguma coisa além de literário, né? Então, vou ler porque ele é de esquerda, vou ler porque ele é de direita, ou não vou ler porque ele é de esquerda, ou não vou ler porque ele é de direita, né? Então, então você vai ler só cara que é de esquerda? Você vai só ler quem não é ateu? Você vai só ler quem é de direita? Você vai ler só católico? Então, o autor é protestante, então eu não vou ler. Então, essas questões não fazem sentido. Não fazem sentido, né? Não, para mim não faz sentido. Eu leio um autor pela qualidade literária, né? Então eu separo a vida e a obra, né? Tem qualidade literária? Beleza. Agora, tem gente que acha que a literatura tem que ser só arte, só estética. Outros acham que a literatura tem que ter uma política, né? Então, a literatura engajada, igual Sartre, né? Camus e tal. Então, essas questões estão todas aqui na biografia, porque o Saramago também se preocupava com essas questões. Então a literatura dele é altamente engajada, mesmo aquela literatura alegórica, né? Ele começou bem realista, né? Aí depois do Evangelho segundo Jesus Cristo e o ensaio sobre a cegueira, ensaio sobre a lucidez, a caverna e tal, ele foi ficando cada vez mais alegórico, né? Então a Intermitências da Morte, são o quê? São romances em que ele usa alegorias, coisas impossíveis, coisas fábulas, coisas kafkarianas, né? Então, muita referência de Kafka. E o Saramago é um cara que tem muita erudição porque ele estudava de tudo, ele é autodidata, né? Lembrar que o Saramago, né? Vou voltar à questão, o Saramago era um jornalista, um editor, não era um professor universitário, certo? Não é do meio acadêmico, ficou 20 anos sem mexer com literatura, então ele mexia com outras coisas, né? Trabalhava como operário na juventude, então ele é um cara que tinha uma visão de mundo imensa, entendeu? Se ele fosse só um professor universitário, ele conhecia só a vida universitária, né? Mas ele conhecia a vida do campo, a província, a vida do operário, né? A vida do editor, a vida do cara militante. Então, assim, né, é uma sabedoria imensa. E os narradores do Saramago mostram justamente essa sabedoria, né? A sabedoria do homem sábio, um Gandalf, né, da literatura, em que ele vai mostrar esses vários, né, os vários mundos possíveis, né? Jangada de Pedra, né? Que também tem lá a questão do provinciano, levantar do chão, então, e a questão alegórica, que é o mito da caverna, que ele usa lá, por exemplo, na caverna, né, em que tem a caverna de Platão debaixo de um shopping center, né. Intermitência da Morte, em que a morte faz greve, por exemplo, a morte não quer trabalhar, então as coisas assim, sem pé nem cabeça, mas que o Kafka adorava, né, o Kafka, com meia dúzia de coisas assim, o Kafka fazia um romance. E o Saramago pega coisas muito simples da vida, né, e com aquela elaboração do narrador, o narrador sábio, o narrador que está te ensinando uma coisa, o narrador que está dialogando com o leitor o tempo todo, e o narrador que vai englobando a voz dos personagens, porque não tem separação da voz do narrador e do personagem, né? Muitas vezes você acha que o narrador falando é o personagem e vice-versa, porque ele não faz parágrafo e não faz ponto, né? Dois pontos e travessão, que a gente faz no português, ou aspas, igual no inglês, né? Não, a voz dos personagens se sucedem no fluxo narrativo, ou seja, você está narrando, e aí ele vai colocando os pensamentos do narrador no meio do texto, as observações e descrições, numerações imensas do narrador e, ao mesmo tempo, colocando as vozes dos personagens. Então, os personagens estão dentro da voz narrativa, né? E os personagens estão, muitas vezes, conversando consigo mesmo dentro dessa. Então, você tem a voz narrativa, que está sabendo tudo. Aí você tem a voz do personagem e tem a voz do personagem com ele mesmo. Todos os nomes têm isso, né? Em que o senhor José fica conversando com o teto, ou seja, ele mesmo, né? Então você tem a voz do narrador, você tem o senhor José e a voz do teto, ou seja, a voz do senhor José com ele mesmo, o alter ego, né?
Aquele lá, o Ano da Morte, Ricardo Reis, você tem as várias personalidades do Fernando Pessoa, né, que era um gnóstico, né, um cristão gnóstico, você vê, pega um cristão gnóstico e aquelas várias vertentes da mente, a mente múltipla, né, a mente múltipla do Fernando Pessoa, que era ele mesmo, que era o Álvaro de Campos, que era o Caeiro, que era o Ricardo Reis, que era o Bernardo Soares, etc. Então, todas essas personalidades, né, estão lá de alguma forma no Ricardo Reis, porque o Ricardo Reis é uma dessas personalidades, e ele encontra com o Fernando Pessoa, ele mesmo. Então, assim, o que ele faz é colocar as coisas em diálogo, né? Então ele coloca os personagens, né? Seria que o Fernando Pessoa era um médium, ele incorporava essas personalidades, né? Vai entender porque o Fernando Pessoa estudava essas coisas mais esotéricas, gnose, né? Ele conhecia essa questão da astrologia, horóscopo, né? O Fernando Pessoa tinha uma preocupação assim, mais esotérica, mística, né? Então, ou seja, ele coloca, e é legal justamente esses diálogos ele coloca, e coisas também bíblicas, né? O Caim, que também é um personagem bíblico, o Jesus Cristo, personagem bíblico. Então, interessante que ele humaniza, né? Eu gostei muito da versão de Jesus Cristo do Saramago, né? Que o pessoal ficou horrorizado, porque um ateu escrevendo sobre um tema bíblico, ou temas bíblicos, né? E ele dá um olhar alegórico sobre as coisas, entendeu? Mesmo que ele não tenha crença no que ele está fazendo, obviamente ele não vai acreditar que Jesus é Deus, né? Algumas pessoas realmente que Jesus é Deus, não vai acreditar que Jesus é a encarnação de Deus nesse sentido, né? E mesmo assim vai escrever sobre esse assunto de forma, assim, ele estudou a cultura hebraica da época, né? Tem muita coisa histórica ali. Ele não está fazendo a coisa assim de zoação, né? Tipo, ele está zoando o cristianismo de forma alguma, né? Ele está fazendo a crítica ao cristianismo no sentido dessa religião que se formou em nome de Cristo, né? A gente nem sabe se Jesus veio fundar a religião, a gente nem sabe se Buda veio fundar a religião, né? Então são homens, né, Jesus e Buda, né, dois personagens interessantíssimos, que são seres humanos, né, e depois de suas mortes foram divinizados. Então Jesus foi elevado à condição de próprio Deus encarnado, né, a ideia de encarnação e tal. E Buda também tem algumas correntes que falam que Buda é uma encarnação de Vishnu igual o Rama e o Krishna, né? Então mas os budistas, o Buda é um dos Budas possíveis, histórico, porque existiam outros Budas, né? Então, você vê como é que as religiões são interessantes. Depois a gente vai analisar aí, a gente leu recentemente biografias do Buda e de Jesus, né? E aí esse livro do Evangelho segundo Jesus Cristo serve como uma biografia de Jesus. Claro que pelo olhar do Saramago, né? Então tem toda a crítica, né? Tem toda a ironia, só que não é uma coisa gratuita, né? O pessoal acha que ele escreveu o livro para chocar o cristianismo. Não, na verdade não. É que eles ficaram, né? A ferida abriu, né? A ferida abriu. Mas é interessante, né? Eu acho até que Deus deve olhar com boa vontade assim, para os ateus, até mais do que para os idólatras, né? Eu acho que muitas vezes o ateu faz a vontade de Deus mais do que os idólatras. Os idólatras realmente, Deus apela, né? Deus apela que Deus criou o céu e a terra e aí fica o cara adorando animais de barro, então ele deve apelar. Mas o ateu eu acho que ele tem boa vontade, né? Então essa é a minha visão, né? Eu falando. Porque a inteligência do Saramago, a sabedoria, a erudição dele é fantástica. E tem vários, né, ateus que têm essa, né? Então, quando você acha que ele está blasfemando, fazendo heresia, não, na verdade ele está tocando um ponto realmente que o cristianismo tem que ficar atento, né? Mas apesar que muitas críticas os próprios cristãos fazem, né? Então, por exemplo, as críticas que o Carlos Drummond de Andrade faz ao cristianismo, né? E que é o modernismo brasileiro, então, mas o cara é ateu, mas geralmente o ateu tem uma preocupação de justiça social que o cristão hoje em dia não tem, né? Então eu conheço muitos ateus que têm mais preocupação com justiça social do que muito cristão, né? Ateu que faz caridade, eu conheço ateus que fazem caridade, né? Então, o cara é ateu, não, mas o cara é ateu, mas ele faz caridade. Então como é que você explica que um cristão não faz caridade, né? Então, a religião não salva ninguém, a religião não vai, né, mudar o caráter. Se a pessoa tem um bom caráter, né, ele vai, mesmo sem religião, vai ser um bom caráter. Muita gente que fala que é religioso não tem bom caráter. Você vai analisar a vida da pessoa, né? Entendeu? Então esses julgamentos sobre a vida e a obra são todos inúteis, né? São inúteis, é isso. Então vamos ler a obra de Saramago, né? Sempre, com certeza, o Nobel da língua portuguesa, né? Já que não tem um brasileiro, nós não temos o Nobel brasileiro, nós temos o Nobel da língua portuguesa, né? 1998, o Saramago, então, já estava com 76 anos, hein? Ele morreu em 2010, com 88 anos. Então, você vê, Saramago foi consagrado, assim, mais na terceira idade, né? Então, ele estava, assim, ficou mais de 20 anos sem escrever. Quando ele retomou esses escritos, foi, assim, livro atrás de livro, né? Livro atrás de livro, assim, é até difícil acompanhar a quantidade de livros que o Saramago escreveu, certo?
Então vamos ler o Saramago, o Drummond, né, o Gabriel Garcia Marques, esse pessoal e todo sem preconceito de religião, de crença, de ideologia. Ah, que os caras são, né? Vamos ler a obra pela literatura, né? Não ficar julgando o autor, ok? Então vou voltar em breve, falar mais livro do Saramago e com certeza vamos reler pela terceira vez, vou ler pela terceira vez o Evangelho segundo o JC, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.